Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Conexão agora Botucatu, Brasília. Nós temos um representante em Brasília e pela primeira vez, já depois de eleito oficialmente, o João Cury Neto participa aqui do Primeiro Jornal. Deputado, bom dia, satisfação em falar contigo nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Márcio, prazer é meu, um bom dia a você, um bom dia a todos os amigos aí da Rádio Prever, também um bom dia especial a todos os ouvintes. É um prazer muito grande participar dessa entrevista com vocês. Deputado, a sua participação já começou no meio a votação para o novo presidente da Câmara Federal. Como é que foi viver essa emoção, essa correria? Como é que você vivenciou tudo isso? Olha, Márcio, confesso a você que foi no sábado passado, quando nós elegemos o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, foi uma emoção para mim forte, porque você sabe que eu praticamente nasci dentro de uma família que respirou política a vida inteira, né? Meu pai foi candidato a deputado estadual a primeira vez quando eu tinha 5 anos de idade. E de lá até a sua morte em 2004, nós sempre participamos ativamente de discussões políticas. Eu me lembro, nos finais de semana na minha casa, nós reunidos ali em torno da mesa, almoçando, e meu pai falando de política, falando de como ele tocava a prefeitura, de como ele enxergava o mundo. Minha mãe também foi uma mulher que participou ativamente da vida pública em Botucatu, como presidente do Fundo Social de Solidariedade. Enfim, nós sempre vivemos nesse ambiente. E, por acompanhar esse ambiente, eu me lembro bastante da Câmara dos Deputados, a gente vendo o desenrolar das atividades dos deputados no Parlamento Nacional, ali naquele cenário, em 1988, a famosa promulgação da Constituição do Brasil, quando Ulisses levanta a Constituição e faz todo aquele manifesto histórico ali na Câmara dos Deputados. Da mesma forma, quando a Câmara dos Deputados elege indiretamente o Tancredo Neves presidente da República. Ou seja, essas histórias eu acompanhei pequenininho lá na minha casa e, de repente, eu me vi aqui no sábado, dentro daquele local, dentro daquele plenário, vendo tudo aquilo, me passou um filme na cabeça de estar participando de um momento histórico, que é a eleição de um presidente da Câmara dos Deputados, um momento bastante sensível do país, e me vi ali, e me passou todo esse filme na cabeça de falar, puxa vida, cheguei até aqui, jamais imaginei chegar, não era uma coisa que desde pequeno eu tracei como um plano para a minha vida, mas eu fiquei muito feliz de poder estar ali naquele momento, participando daquela votação e principalmente representando Botucatu e região na Câmara dos Deputados. Para mim é uma alegria. Eu confesso que agradeci a Deus também a oportunidade, porque Deus me deu muito mais do que eu esperava. Me deu uma oportunidade de representar o povo de Botucatu depois de 50 anos na Câmara dos Deputados. Então, eu tenho uma responsabilidade redobrada. Não posso errar, não posso falhar. E estou aqui estudando bastante, estudando o regimento interno, vendo o funcionamento da casa, me propondo a participar das comissões, estando presente para que a população de Botucatu possa ter certeza que ela tem um deputado que, no mínimo, vai trabalhar muito para poder representá-la da melhor forma possível. Deputado, hoje, inclusive, a sequência da sua participação, da participação da Câmara Federal, é com relação às comissões que vão ser constituídas. O seu partido, o MDB, já almeja ou vai participar de alguma comissão? Sim, nós estamos trabalhando. O MDB tem uma bancada, é um partido histórico, como você sabe, e tem uma bancada de 44 deputados, é uma das maiores bancadas aqui da Câmara dos Deputados. E a ocupação das comissões, a presença nas comissões se dá exatamente, inclusive, pela proporcionalidade do número de deputados na Câmara. Ou seja, se você tem mais deputados, você ocupa as principais posições dentro da Câmara dos Deputados. Então, o MDB certamente vai ter uma presença em comissões relevantes, importantes, e uma das minhas
um dos meus desafios é poder me colocar à disposição do partido, do nosso líder. Estive ontem, inclusive à noite, com o nosso líder, o Hinaldo Bulhões, que é o líder do MDB na Câmara, e também estive com o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, discutindo exatamente isso, né? Como é que nós vamos participar das comissões, quais são as comissões mais relevantes, para que o MDB possa ter um espaço de fala, de discussão, apresentar propostas, ideias para o país, já que nessas comissões muitas coisas importantes que impactam diretamente a vida das pessoas são discutidas, são votadas, ou seja, é na comissão, por exemplo, de orçamento que a gente decide para onde vai o dinheiro público, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a segurança pública, como é que ele vai ser gasto. É na comissão de saúde que a gente também define as políticas de saúde que impactam a vida de milhões de brasileiros e assim em outras comissões importantes que certamente o MDB deverá oferecer os seus quadros, os seus deputados para poderem participar dessas discussões, representando o país, né, representando o próprio partido e as suas ideias, aquilo que o partido vê como uma contribuição que ele precisa dar através dos seus deputados. Deputado, o governo tem algumas pautas prioritárias, né, para entrar em votação no Congresso, como a questão do preço dos alimentos, a faixa de isenção do imposto de renda, entre outras notícias aí que a gente vem dando. Quais são as suas expectativas aí para essas votações importantes? Olha, a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, eu acho extremamente válida. Eu acho que é uma proposta que impacta a vida de muita gente e é claro que a Câmara dos Deputados ela tem um papel de fazer essa discussão e talvez apresentar até solução no mesmo sentido daquilo que espera o governo, ou seja, vamos votar a favor, vamos tentar tirar um pouco o peso da carga tributária das costas do brasileiro, principalmente desse brasileiro mais pobre, porque no final do dia é nas costas do brasileiro mais pobre que a inflação mais pesa, né? Que a tributação mais pesa. O Brasil é um dos países do mundo que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, para você ter uma ideia, do mundo. E ele pesa muito nas costas dessa população que já tem inflação nos alimentos, que já paga aluguel, que faz um sacrifício enorme todo mês para poder pagar suas contas e sobreviver. Não é que tem qualquer tipo de luxo, qualquer tipo de oportunidade, ao contrário. Praticamente trabalha, vive para sustentar a si e sua família. Então, é sempre bem-vindo proposta de você tirar a carga tributária, de você tirar imposto da população, principalmente que mais precisa. Agora, a própria lei diz, e esse é o problema que nós estamos enfrentando aqui, a própria lei diz o seguinte, que qualquer gestor público que queira dar algum incentivo fiscal, ou seja, desonerar algum setor da atividade econômica ou mesmo uma faixa de renda da população, precisa dizer da onde que vai sair aquele dinheiro. Ou seja, se eu quiser dizer para vocês assim, olha, eu não vou mais cobrar imposto dos veículos de comunicação que eventualmente pagam tanto por cento por mês. Você é obrigado por ele dizer o seguinte, ok, eu estou renunciando a essa receita, ou seja, aquele imposto pago por um determinado setor ou por uma determinada parcela da sociedade, aquele imposto, ele é uma receita que entra no caixa do governo. A lei de responsabilidade fiscal, que é um marco importante do país, diz o seguinte, olha, quando você abre mão dessa receita, você precisa dizer como é que você recompõe o seu orçamento, porque isso é uma questão de responsabilidade fiscal. E até agora o governo não apresentou o impacto, chamado impacto orçamentário, ou seja, eu vou abrir mão dessa receita e eu vou recompor essa receita dessa forma. E se ele não fizer isso, a Câmara dos Deputados não consegue votar, porque ele precisa dizer da onde ele vai recompor aquela receita que ele está renunciando. Então, essa é uma discussão que nós estamos enfrentando aqui na Comissão de Constituição e Justiça, para que o governo indique, olha, nós queremos isentar essa faixa de renda, do imposto de renda, só que a gente precisa que você, governo, nos diga o seguinte, quanto que vai ser essa renúncia, ou seja, quantos bilhões de reais você vai deixar de arrecadar e como é que você vai recompor esse dinheiro, já que esse dinheiro é utilizado para financiamento da saúde, para financiamento da educação, para financiamento da Seguridade Social,
como é que nós vamos fazer isso, porque não adianta você dizer que você não vai cobrar e depois a gente não ter dinheiro para pagar a aposentadoria das pessoas, para pagar, né, para financiar o Sistema Único de Saúde. Então, é complexo. É uma ideia que no início é legal, todo mundo gosta, ninguém vai dizer que é contra deixar de tributar a população mais pobre, e todos nós somos favoráveis. Só que é o seguinte, tem uma lei que precisa ser respeitada e a gente precisa que o governo agora apresente, então, esse impacto orçamentário para a gente poder dizer o seguinte, olha, o dinheiro que vai deixar de arrecadar vai ser arrecadado dessa forma, vai melhorar dessa forma a arrecadação para que a gente possa, então, ter tranquilidade que nós não vamos votar algo que depois amanhã o próprio Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte, olha, nós vamos anular essa votação porque ela não respeitou dispositivos básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo, para você ter uma ideia, não serve só para o presidente da República, serve para o prefeito Fábio Leite em Botucatu, serve para o governador Tarcísio de Freitas em São Paulo e serve para o presidente da República, ou seja, todo gestor público que decide desonerar algum setor produtivo do ponto de vista fiscal ou então alguma parcela da população precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos várias discussões acontecendo aqui, a questão do preço dos alimentos, a gente vê agora a última decisão do Copom aumentando a taxa de juros, né? Aumentando a taxa de juros, a gente faz com que a população, principalmente aquele que quer empreender, o empresário que quer investir, que quer trocar sua máquina por uma máquina mais nova, que quer investir em tecnologia, precisa de um financiamento bancário para poder investir no seu negócio, às vezes até a população que quer participar aí de um financiamento bancário imobiliário para poder comprar sua casa própria, ou então aquele que já tem a sua casa financiada, quando sobe a taxa de juros, fica mais caro, pesa mais no bolso, né? E a gente sabe que está pesando, a inflação está pesando, o preço dos alimentos, em que pese ultimamente o preço da batata, da cebola, tem um indicativo de queda, ou seja, nós estamos tendo uma queda, uma possível queda em preços de alimentos que compõem a cesta básica praticamente do brasileiro, né? A gente vê que o valor dos alimentos está subindo, e aí é uma questão também de política econômica que precisa ser discutida. O Congresso Nacional discute isso todos os dias, é impressionante como a gente chega cedo e vai embora. Eu saí quase ontem, quase 8h30 da noite da Câmara dos Deputados, 8h30, 9 horas, exatamente promovendo e participando dessas discussões de como é que o Congresso, ali os seus 513 deputados e mais os seus senadores, eles podem ajudar o governo a encontrar saídas para essas questões que afetam diretamente a população no seu dia a dia. Deputado João Cury, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua primeira participação direto de Brasília aqui no primeiro Jornal da Prevê, e vamos contar com a sua gentileza de toda a quarta. Nós temos também a sua participação atualizando o dia a dia de Brasília. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço a você, Márcio. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Um abraço. Bom dia, deputado. Você ouviu Primeiro Jornal Prevê FM.